Como livrar o cliente das execuções fiscais e do pagamento do IPTU do imóvel que já vendeu? Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. E você que está chegando agora aqui no nosso canal, ouvindo pela primeira vez as nossas lições práticas, muito prazer. Eu sou o professor Marcel Rulli e nos últimos anos venho me dedicando a fazer com que advogados que começaram do absoluto zero faturem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Porque, afinal de contas, tudo que se faz na regularização de imóveis toma por base o valor do imóvel. Já viram imóvel barato no Brasil? E é por isso que os honorários advocatícios são elevados. Além do mais, um imóvel irregular, eu vou falar vulgar aqui com vocês, um imóvel sem escritura, ele vale a metade do valor que valeria se estivesse regularizado com uma matrícula no nome do cliente. Então, quando o advogado regulariza o imóvel para o cliente, ele dobra o patrimônio desse cliente, criando essa matrícula e colocando o nome. Por isso, é a advocacia que, sem dúvida nenhuma, traz muitos benefícios econômicos e os maiores honorários. Vamos lá. Professor, como que eu livro o cliente das execuções fiscais e do pagamento do IPTU do imóvel que já vendeu? Queridos alunos, aqui nós sabemos que é totalmente possível fazer o que a doutrina chama de adjudicação compulsória, que agora, inclusive, com a Lei 14.382 de 2022, pode ser feita de forma extrajudicial. Então, através de um advogado, de uma advogada, você faz o procedimento judicial ou extrajudicial da adjudicação compulsória, transferindo o imóvel vendido para o nome do vendedor. Contudo, o que eu quero trazer aqui é um tema muito pouco comentado por nossos especialistas em direito imobiliário. Eu quero falar para vocês da escritura pública de renúncia e peço total atenção, porque no final do vídeo explico os últimos detalhes para você encaixar o caso do cliente, ao invés de fazer o procedimento da adjudicação compulsória inversa, que vai demandar tempo e eventuais custos para esse seu cliente. Aqui é um caminho mais célere, mas que tem alguns tabeliães, coraçõezinhos peludos, que falam que isso não existe. Então, presta bastante atenção. Como eu disse no começo aqui, é um tema muito pouco comentado por nossos especialistas em direito imobiliário. Certamente, por ser rara a renúncia de propriedade, antes de tudo, um direito assegurado por lei e, como tal, uma realidade que não pode ser desconsiderada nem negada. O Código Civil de 1916, artigo 589, inciso 2, já estabelecia o direito de renúncia da propriedade, o que foi mantido pelo nosso atual Código Civil de 2002, lá no artigo 1275, inciso 2. A renúncia da propriedade de bem imóvel pode dar-se pelo simples abandono. Seria uma renúncia tácita, uma renúncia física, a pessoa nunca mais vai cuidar do imóvel, gerando o que os romanos chamavam de res derelictae, ou coisa abandonada. No entanto, o simples abandono não tem reflexos diretos no registro de imóveis, até que algum dia alguém que se aposse desse imóvel abandonado faça uso capião, cancele a matrícula antiga, criando uma nova matrícula, e aí sim teríamos um efeito no direito para essa propriedade. Agora, então, vamos lá. Uma vez que abandona o imóvel, os efeitos jurídicos desse fato de abandonar não implica, ou seja, o cliente vai continuar tendo o nome na matrícula e, obviamente, os débitos de IPTU e eventuais execuções. Agora, quando nós falamos na renúncia expressa, aquela que exige escritura pública
nos termos do artigo 108 do Código Civil, e depois que faz a escritura pública de renúncia, se leva ao registro lá no cartório de registro de imóveis, caso em que o imóvel passará a integrar o rol das res nullius, coisas de ninguém, ou seja, como eu já disse aqui. É fundamental entender que a renúncia ao direito de propriedade não acarreta a transmissão do direito a ninguém. Não há renúncia translativa de propriedade. Por isso é que afirmo, não existirá imposto de transmissão incidente sobre a renúncia, exatamente porque não há transmissão. A renúncia expressa somente se aperfeiçoa pelo lançamento no álbum imobiliário, ou seja, pelo seu registro na matrícula do imóvel, no qual o ato a ser praticado é o de registro estrito sensu, chamado de transcrição no Código Civil de 1916, e de registro propriamente dito, chamado no Código Civil de 2002. Não se trata de averbação, razão pela qual, para aqueles imóveis que passaram a integrar nova circunscrição imobiliária, será necessária a abertura de matrícula com a finalidade de nela registrar a renúncia no novo cartório. O registro da renúncia de propriedade deverá ser feito sob a forma narratória e, por se tratar de ato sem valor monetário, incidirão emolumentos como ato sem valor declarado, ou seja, não tomará por base o valor da escritura, o valor do imóvel. É indispensável a vênia conjugal para que a renúncia seja eficaz, salvo se o casal for casado com separação total de bens. Não é necessário, e aqui é muito importante para vocês, não é necessário comprovar quitação de impostos incidentes sobre o imóvel para que possa haver a renúncia. Havendo impostos, continuará o cliente respondendo pessoalmente, que agora ele é o renunciante, até a data do registro da renúncia. E o próprio imóvel a qualquer tempo, posto que a obrigação de arcar com os impostos é de natureza propter rem, e a renúncia não é fator determinante da extinção do crédito tributário, que no nosso exemplo aqui é o IPTU. Esse imóvel, após o registro da escritura pública de renúncia, ficará como coisa de ninguém ou coisa abandonada. O bem, ou seja, esse imóvel, poderá ser apropriado por particular que, dando-lhe função social, inclusive pagando os impostos respectivos, poderá, com o passar do tempo, adquirir propriedade pelo uso capião. Caso ninguém se aposse deste imóvel, ou havendo inadimplência continuada dos tributos incidentes sobre o imóvel, o município ou o Distrito Federal poderão arrecadar os imóveis urbanos e a União poderá arrecadar os imóveis rurais. Isso previsto no artigo 1276 e seus parágrafos do Código Civil. Agora preste atenção. O registrador de imóveis não está obrigado a comunicar ao município ou Distrito Federal sobre a renúncia de propriedade urbana, salvo naqueles municípios em que haja um convênio de informação entre o cartório e o município. Já para os imóveis rurais, embora sem expressa previsão legal para os casos de renúncia, no relatório enviado mensalmente para o INCRA, deverá ser incluída a renúncia. Então, queridos alunos, aqui também é mais uma opção para o seu cliente, você advogando, tomando a decisão com ele, se você faz adjudicação compulsória inversa, judicial ou extrajudicial, ou parte para fazer uma escritura pública de renúncia. Eu quero alertar uma situação. Imagina, o seu cliente irá renunciar à propriedade de um imóvel que ele vendeu para um comprador. Para não caracterizar a má-fé do seu cliente perante este comprador, eu sempre digo
para que você notifique o comprador, falando para ele, olha, vamos comparecer no cartório, vamos lavrar a ata notarial, vamos passar o imóvel para o seu nome e vamos você, lá no prédio da prefeitura, negociar com o município todos esses débitos de IPTU, desde quando eu te vendi o imóvel e você, comprador relapso, não paga IPTU e eu estou sendo executado. Deixar tudo isso claro para figurar a boa-fé objetiva do seu cliente, que, inclusive, avisa na notificação, olha, se você não assumir as dívidas de IPTU, se você não transferir o imóvel para o seu nome, tomarei as medidas, adjudicação compulsória inversa, ou mesmo até a renúncia da propriedade. Então, deixando isso tudo claro, não haverá uma eventual litigância de má-fé por parte do seu cliente ou que o seu cliente venha causar danos contra um comprador que, devidamente avisado das consequências de sua inércia, tanto quanto ao pagamento dos IPTUs, quanto à transferência do imóvel, não poderá futuramente alegar que houve um prejuízo para ele a partir do momento que o seu cliente renunciou. Até porque os 5 subprincípios da boa-fé objetiva não abarcarão nenhum deles esse comprador que, uma vez notificado, continuou inerte, não fez nada. Vamos relembrar rapidinho aqui, ó, surrécio, suprécio, tu quoque. Esse comprador não está cumprindo a parte dele para exigir algo, né, uma reparação de dano. O comprador, depois que notificado, se continuar inerte, é um venir em contrafacto próprio. Ele continuar inerte e depois querer uma indenização contra o seu cliente que renunciou à propriedade. Mas aqui o fato mais importante, querido aluno, querida aluna, é que muitos cartórios de notas se negam a lavrar a escritura pública de renúncia porque às vezes até falam que ela não existe. Meu Deus! Artigo 1275, inciso 2 do Código Civil, está expresso, é um direito. Lembrando que o proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor. Ele quer dispor, ele não quer mais o imóvel, ele quer renunciar. Então, a negativa de lavrar a escritura pública de renúncia não faz sentido algum. E a negativa de ser registrada na matrícula do imóvel também não faz sentido nenhum, porque é sim um direito, um dos poderes da propriedade, que o proprietário registral pode, quando quiser, a todo momento, exercer esse direito de renunciar à propriedade desse imóvel. Lembrando que a renúncia não o livrará dos impostos vencidos, mas os vincendos não poderá mais figurar em certidões de dívida ativa no município de imóvel que tenha renunciado. Espero que esse áudio tenha somado na sua advocacia e que você se torne um grande regularizador, uma grande regularizadora de imóveis em qualquer lugar do Brasil e fature muitos honorários e seja plenamente feliz com a carreira, com a sua carreira da advocacia. Um grande abraço, te espero para a próxima lição prática. Fique com Deus e com licença.